Essa semana o país se estarreceu e se indignou com as imagens de violência extrema de um ex-jogador de basquete contra a então namorada. Foram 61 socos, um espancamento cruel contra Juliana Garcia dos Santos, indefesa, dentro do elevador. A jovem me recebeu em Natal para dar sua primeira entrevista. Trata-se de um relato forte e doloroso. Nós também tivemos acesso a imagens, áudios, depoimentos e lugares inéditos desse caso. Essa é a grande reportagem de hoje. A história dos 61 socos. Ele só me batia. Se eu apagasse, eu acho que eu teria morrido. 36 segundos que pareciam intermináveis. Meu rosto estava muito ensanguentado, então começou a fechar a minha visão. Tivemos acesso aos principais lugares e também a imagens inéditas da sequência que iria terminar na tentativa de feminicídio. Estamos agora no elevador onde foram registradas as imagens de maior violência contra a mulher da história do país. Os meus ossos estão quebrados da minha face. Foi uma tentativa de acabar com a minha vida. O agressor aqui é o mesmo homem que chegou a afirmar várias vezes que amava a agredida. O que você gostaria que ele soubesse? Que ele soubesse que não deu certo, que eu estou viva. Uma imagem que indignou o Brasil. Um espancamento brutal, cruel. 61 socos. Nenhuma chance de defesa. Ele chegou do 16º até o andar 0, até o térreo, me agredindo. Natal, capital do Rio Grande do Norte. 780 mil habitantes. Assim, a cidade se torna centro das atenções, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Um depoimento histórico está para acontecer. Noite de quarta-feira aqui em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Estamos à espera de Juliana Garcia dos Santos Soares. Hoje uma voz que o país quer ouvir. Por que você fez questão desse encontro, dessa entrevista? Porque eu sobrevivi a tudo isso para relatar, para dar voz às mulheres e visibilidade às mulheres que, infelizmente, não tiveram. Ainda machucada, Juliana me faz um único pedido. Ela não quer mostrar o rosto integralmente, mas faz questão que os hematomas produzidos sejam documentados. Ela sabe que, nesse momento, a sua história é também a história de milhões de brasileiras, milhões de mulheres em todo o mundo. Por que você me pediu para que o seu rosto não fosse mostrado? Porque eu não quero que futuramente tenha registros meus, além dos que já tem. Eu não posso simplesmente não mostrar nada do que aconteceu. Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, prefere, é claro, ser lembrada por essas imagens. Uma jovem mulher que sempre viveu intensamente. Quem é a Juliana Garcia dos Santos? Juliana é uma mulher livre, uma mulher cheia de sonhos, de ideais, que preserva muito pela sua liberdade. Juliana é carioca, mas vive aqui desde criança. Trabalha como promotora de vendas. Carrega a trajetória de quem já lutou muito na vida. Esse é Igor Eduardo Pereira Cabral, 29 anos. Pai, estudante e ex-jogador de basquete. Há quanto tempo vocês namoravam? Ontem teria feito 2 anos. Como é que você define esses 2 anos? Uma relação tóxica e abusiva. Porque ele era muito controlador. Mas ele mesmo sempre justificava isso como uma forma de amor. Eu sempre soube do histórico de agressão dele, com outros homens, com outras pessoas, mas eu nunca pensei que comigo seria assim. Em 2014, Igor representou o Brasil no basquete 3x3 nos Jogos Olímpicos da Juventude, na China.
No basquete de Natal, ele é conhecido como Costinha. Um jogador respeitado pelos adversários e também sempre preocupado com o físico. Gastava muito tempo nas academias de musculação e no espelho. Nos últimos tempos, ele estava mais agressivo? Ele estava mais descontrolado. O que você observou? Uso de bebida alcoólica indiscriminado por longos períodos no final de semana, que o que deixava ele pior. Aconteceu um fato de, durante uma discussão nossa, ele me empurrar e eu caí. Quando isso aconteceu, eu puxei a camisa dele para que eu não caísse. Foi exatamente para não cair. E descosturou uns 3 pontinhos da camisa dele. E ele disse que tinha sido agredido e chamou a polícia. Inclusive, ó, isso aqui é a marca do ocorrido. E a polícia foi até o meu antigo endereço, perguntaram se eu queria se registrar uma ocorrência de Maria da Penha. Eu não quis registrar, porque eu pensei que aquilo ali tinha sido realmente impulso dele. Ou seja, 7 meses antes do ocorrido, ele te agrediu? Sim. Sábado, 26 de julho. O que aconteceu exatamente nesse final de semana, nesse sábado? Na sexta nós saímos do trabalho e nos encontramos e ficamos lá, treinamos. E após isso, fomos para casa, dormimos e nos preparamos para receber nossos amigos lá na área de convivência do condomínio. Esse é o local dos acontecimentos. Estamos em frente a um prédio de um condomínio de classe média, no bairro de Ponta Negra, em Natal, onde Juliana Garcia dos Santos Soares morava e onde no dia 26 de julho, um sábado, ela foi impiedosamente agredida pelo então namorado dentro do elevador do prédio. Quando estávamos já na área de lazer, na piscina, e ele pediu para eu falar com um amigo dele, perguntar se ele iria lá. E o amigo dele respondeu que sim. E eu falei para ele, ó, o seu amigo respondeu. E ele disse, deixa eu ver a resposta. E ele alegou que eu estava traindo ele. E tinha outro amigo nosso que já estava lá. E ele queria mostrar meu celular para um amigo dele. Eu fiquei indignada e disse para ele me devolver o meu celular, porque eu não permitia que ele mostrasse minhas mensagens para ninguém. No meio da tarde do sábado, um momento crucial. Foi aí que eu falei para ele, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o que você faz? Você vai quebrar o meu celular, porque ele já havia quebrado outros 2 celulares meus. Foi na mesma hora que ele virou e jogou meu celular para a piscina. Igor Cabral atira o celular de Juliana na piscina. Ele já tinha quebrado seus celulares? A quebrar um celular meu pisando. A primeira vez? A primeira vez. E a segunda? A segunda vez ele jogou meu celular na parede. Por ciúmes? Por ciúmes. Te acusando de traição? Sim, sempre. Depois que ele fez isso, eu peguei as minhas coisas, minha bolsa, minhas coisas que estavam lá e fui lá pro bloco, me sentei no banquinho e fiquei lá no banquinho, tomando um ar. Aqui ele já aparece correndo atrás da então namorada. Passou correndo com muita pressa e a chave do apartamento estava comigo. Agora ele está no hall do térreo, chama os 2 elevadores e acaba subindo para o 16º andar, onde Juliana mora, pelo elevador social. Juliana aparece momentos depois de boné e bolsa tiracolo. Ela sobe pelo elevador de serviço, o mesmo onde iria sofrer o ataque. Qual era a sua intenção? A minha intenção era que ele não entrasse no meu apartamento e quebrasse tudo. Quando chegou lá em cima, os elevadores chegaram praticamente juntos. E aí, eu fiquei falando para ele para descer, para sair de lá. E ele disse que não, para que eu saísse do elevador. E eu sabia que fora do elevador não tinha câmera. E eu me recusei a sair porque eu vi que ele estava muito alterado. Estamos no 16º andar. Esta é a porta de entrada do apartamento onde Juliana vivia. Um apartamento de 2 quartos e 55 metros quadrados. Daqui para o elevador, onde foi registrada a agressão, são apenas alguns passos. Primeiro, o elevador social e então o elevador de serviço, onde aconteceu tudo. 4:01 da tarde. O elevador está no 16º andar. O casal discute. Ele estava prendendo a porta e eu consegui apertar
o andar de baixo, só que ele não saía da porta. O que ele dizia para você nessa altura? Ele dizia, saia do elevador, venha pra cá, vamos conversar, saia daqui. Eu vou entrar lá e vou pegar minhas coisas. E aí eu falei pra ele que se ele fizesse alguma coisa, a câmera ia pegar. Apontei a câmera pra ele, gesticulei porque eu sei que na portaria tem pessoas que ficam com monitores com a câmera ligada o tempo inteiro. Então eu gesticulei para que entendessem que alguma coisa estava acontecendo, mas foi em vão. Aí ele disse, então você vai morrer. Depois de ele falar, então você vai morrer, ele começou a me bater. Hoje tivemos acesso ao elevador do prédio onde a agressão aconteceu. Juliana ficou aqui nesse canto. Igor nessa posição onde eu estou. Foram 61 socos em apenas 36 segundos. O elevador vai descendo. Uma contagem regressiva marcada pela brutalidade. Igor não parava de agredi-la. Juliana fazia o que podia para se defender. Eu botei o meu braço, eu projetei o meu braço na frente do meu rosto para tentar me defender. Eu lembro que naquele momento o meu propósito era me manter em pé, não porque ele me derrubou, mas me manter viva, me manter consciente na medida do possível, porque se eu me entregasse, eu tenho certeza que eu não estaria aqui para contar essa história. Você consegue se lembrar tudo que passou na sua mente nesses momentos? Eu consigo lembrar eu pedindo para ele para que não fizesse aquilo, para que parasse. E ele dizia o quê? Ele não dizia nada, ele só me batia. Eu não tenho dúvidas que ele queria me matar. Apenas quando o elevador chega no andar térreo, as agressões terminam. Quando a porta do elevador se abre, a imagem entraria para a história como um capítulo à parte. Eu estava em pé, mas eu não estava totalmente consciente. A imagem mais marcante desse momento é ele olhando para a porta e ajeitando o chinelo, como se nada tivesse acontecido. E o que vinha à mente? O que vem em mente é que eu resisti. Ele falhou no plano dele. Esta é a síndica no condomínio, Fátima Gurgel. Ter ficado no elevador provavelmente salvou a vida dela. Salvou a vida dela. Salvou a vida dela. Dona Expedita e sua filha Anne foram as primeiras pessoas a encontrar Igor e Juliana logo depois das agressões. Sim. Onde é que vocês o viram? Nós estávamos sentadas aqui e os dois. Ele veio em direção a mim e pediu para chamar a polícia. Ele fez assim, pediu para chamar a polícia e ele bem calmo. Ele demonstrou algum tipo de arrependimento? Não, Ele conversava com a Juliana? não. E a Juliana? Chorando muito. Aí eu cheguei pra ele e perguntei, meu filho, eu fiz assim, meu filho, pra que você fez isso? Isso é porque ela me traiu. Ele fez alguma menção de tentar fugir? Não, nenhum. Seu Onésio, o senhor é porteiro aqui no condomínio. Exatamente, Foi o senhor quem chamou a polícia? exatamente. Eu chamei a polícia. O que chamou a sua atenção? Quando eu prestei atenção no elevador de serviço da Torre C, eu vi agressão. Então, imediatamente eu peguei o telefone, chamei para a polícia. Quanto tempo demorou para a polícia chegar? 10 minutos. Havia algum clima de revolta aqui pela agressão feita por Igor? Os moradores, sim. Foi muita brutalidade mesmo. Quando a polícia chegou, né, eles foram logo prender ele, colocar na viatura, conversando com ele. Igor é preso em flagrante. Tentativa de feminicídio. Na hora ele estava bem tranquilo, muito tranquilo. Botou as mãos para ser algemado, dizendo que estava errado, que perdia a cabeça. Muito frio o cara. Não conseguia algemar ele com as mãos para trás, que não dava, de tão forte que ele era. O braço dele não alcançava. Teve que ser algemado com as mãos para frente. E segundo ele, havia dado 3 murros nela. Juliana recebe os primeiros atendimentos. A tortura havia terminado. A luta pela vida ainda não. Quais foram as consequências da agressão que você sofreu, Juliana? Eu vou ter que passar por uma cirurgia de reconstituição facial. Tenho 4 ossos do meu rosto que foram quebrados. Além do fato estético, tem a questão
no funcional, eu não consigo mastigar. Essa é a primeira imagem dele preso, entre grades de seus próprios atos. Assim ficou a mão de Igor Cabral após as agressões. Esse é o relato de Igor Cabral à polícia. Fui até a casa da Juliana buscar meus pertences pessoais, porque descobri uma traição por parte dela. Porém, ela não quis abrir a porta, o que me deixou irritado. Nós entramos no elevador e a Juliana me xingou e rasgou a minha blusa. Com isso, eu tive um ataque claustrofóbico e agredi a Juliana. Eu sofro de claustrofobia e por isso tive esse surto. Quando a camisa dele foi rasgada, foi quando eu estava me defendendo dos socos que ele estava me dando. Eu não xinguei ele em nenhum momento. Em algum momento ele comentou contigo sofrer de claustrofobia? Em 2 anos ele nunca comentou isso comigo. Como é que você classifica o nível de ciúmes que ele tinha em relação a você? De 0 a 10, sendo 10 o maior, 11. Muito ciumento. Muito. As imagens imediatamente se tornam um grande símbolo da luta contra a violência contra a mulher. Você percebeu o quanto essas imagens impactaram o país inteiro? Sim. Todo mundo sabe que acontece a violência contra a mulher, mas elas não estão preparadas para se depararem com as imagens que são realmente, de fato, muito fortes. A culpa não foi minha e a culpa nunca será da vítima. Nenhuma mulher é culpada por ter sido agredida. A culpa não é da pessoa que sofreu a agressão. Eu não tenho responsabilidade do ato dele. A responsabilidade do que ele fez é única e exclusivamente dele. E ele tem que pagar por isso. Juliana Garcia dos Santos está sendo amparada e representada por 2 jovens advogadas acostumadas a atuar em casos de violência contra a mulher. O que chamou mais sua atenção nesse caso, doutora Carol? A brutalidade. A forma insensata, desumana, desregrada de tentar agredir uma mulher, de ceifar a vida de uma mulher. Porque 61 socos não são uma agressão, é com o intuito único de matar. E não é uma luta só de mulheres, é uma luta também dos homens. Vocês temem impunidade? É uma realidade, né? A impunidade, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? Vítimas. E vocês vão lutar para que tipo de condenação? A tentativa de feminicídio que ficou muito clara no vídeo. Que ele tem a pena severa tanto quanto o que ele causou. No Brasil, 4 mulheres são mortas por dia, vítimas de feminicídio. A agressão bárbara traz à luz a dramática situação daquilo que se pode chamar de machismo estrutural. O sistema social silencioso e enraizado que se traduz em um modelo perverso de dominação masculina. A mesma agressão também faz emergir a força da mulher nordestina em diferentes posições da sociedade, de advogadas a delegadas. Durante o depoimento de Igor Cabral, ele demonstrou algum sinal de arrependimento? Não, ele demonstrou esse deboche. Hora nenhuma ele se demonstrou arrependido, ele simplesmente se entregou para a polícia para ser conduzido até o plantão. Ele sabia que o que ele tinha feito era errado, mas arrependimento, não. Em seu depoimento, Igor Cabral alega sofrer de claustrofobia. Algum sinal de que isso seja verdadeiro? Não, nenhum sinal, não foi apresentado nenhum laudo nesse sentido. Apenas alegações que os investigados, de modo geral, usam para tentar se colocar como vítima. O agressor Igor Cabral passou por algum exame toxicológico? Não, Cabrina, ele não passou por nenhum exame toxicológico. Alguma evidência de que ele estivesse sob efeito de drogas? Foi-nos repassado que ele estava, sim, sob efeito de cocaína. Se ele estava drogado ou não, isso não importa. A verdade é que ele praticou uma tentativa de feminicídio. A delegada-geral do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva, lembra que uma cultura precisa ser vencida. Não será uma batalha simples. Nunca foi. Como a senhora define esse caso que chamou a atenção do Brasil e de todo mundo? Uma atrocidade, uma selvageria, uma covardia, algo inaceitável para qualquer ser humano. Ninguém tem o direito, não há desculpa que justifique tamanha selvageria. Delegado, esse caso traz luz a uma guerra, a guerra contra a cultura do machismo.
esse caso lamentável mostra uma masculinidade tóxica. Lamentavelmente, a sociedade brasileira ainda é muito machista e patriarcal. Temos que lembrar à sociedade que é responsabilidade de todos combater a violência contra a mulher. E a melhor forma de romper com o ciclo da violência é a denúncia. Natal vive hoje um clima de comoção e revolta. Nem mesmo os portões dos vizinhos de Igor e sua família foram poupados. A rua vai cobrar cada soco, diz essa pichação. Juliana agora luta para apagar os traumas. Como é que você encontrar tamanha força, Juliana? Eu não tenho opção a não ser forte. As coisas que aconteceram já aconteceram. E agora não me resta nada a não ser forte. Mas o pior tá quando eu me olho no espelho, quando eu não consigo enxergar a pessoa que eu sou, a mulher vaidosa que eu sou, da minha vida que foi tirada. O que esses olhos agredidos, esses olhos tão roxos, simbolizam? Resistência. Esse é só o começo da minha vida, da minha nova vida. Em meio a tudo isso, uma boa notícia. Juliana realizou sexta-feira a cirurgia de reconstrução facial e está internada em recuperação. A cirurgia foi muito bem sucedida. Desejamos melhoras a Juliana. E uma outra informação. Igor Cabral diz ter sido agredido e ameaçado de morte e estupro por policiais penais nos presídios que esteve nos últimos dias. Em um deles, o ex-jogador afirmou ter sido trancado sem roupa em uma sala e espancado. Os exames e corpo de delito constataram lesões de natureza leve. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária diz que adotou providências imediatas e que a Polícia Civil vai sim investigar o caso. Mas afinal, por que Igor cometeu tamanha atrocidade? Em um primeiro momento, como vocês puderam ver na reportagem, ele falou em claustrofobia, embora não existam laudos a esse respeito. Depois, em seu depoimento na audiência de custódia, nós apuramos que Igor afirmou que seu ato foi resultado de uma combinação de bebida e cocaína, que ele usou momentos antes da agressão. Nós apuramos também que ele usava regularmente anabolizantes. Da prisão, ele encaminhou uma nota por meio de sua defesa, onde se declara arrependido e ciente de toda a dor que causou.